Olá, tudo bem? Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus e o tema que eu quero trazer diz assim: Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, a primeira passagem que nós vamos trazer está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, que diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos quer dizer alegrai-vos. Orai sem cessar. E em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele traz esta reflexão para os Tessalonicenses a permanecer regozijando-se sempre no Senhor e também orar sem cessar, porque a oração ela move o coração de Deus. Quem ora conversa com Deus, fala com Deus, né? E em tudo dai graça, ou seja, dá graça pelo pão, dá graça pelo lar, dá graça pelo dia. Em tudo dai graça, ou seja, ser grato a Deus. Como é maravilhoso ter mais um dia de vida, ter mais um dia de trabalho, ter mais um dia, mais uma oportunidade de falar com Deus, de entregar na mão do Senhor todo o nosso ser, toda a nossa vida, todos os nossos passos. Isso é muito importante para cada um de nós. Em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz: Ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrai-vos com gozo inefáveis e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, ao qual não vendo amais, ao qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrai-vos com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Mais uma passagem em Romanos 12, capítulo 2, 12 e 12. Romanos 12 e 12. Romanos 12, 12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ou seja, se alegrar na esperança de dias melhores, de situações melhores, onde você poderá cumprir um sonho, realizar um sonho, realizar um projeto, realizar algo na sua vida. Então, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, porque na hora da tribulação é a hora de você ser paciente.
A paciência, ela vence tudo. Ela convence tudo. Porque você é paciente. Ainda que venha a luta, a adversidade, você permanece paciente, entregando na mão de Deus. E perseverai na oração. Como eu já falei antes em Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, perseverar em oração. Quando Jesus foi para o céu, ele mandou os discípulos ficar em Jerusalém e perseverar em oração. Para quê? Para que eles fossem revestidos de poder. A oração, ela é uma conversa com Deus. Quando você conversa, você entrega na mão de Deus e você confia que tudo está na mão de Deus e todos os seus projetos não serão frustrados. Por quê? Porque você está orando, está entregando ao autor e consumador da nossa fé, está confiando no Criador do universo, está conversando com o Pai das nações, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você conversa com Deus, Ele lhe responde conforme a sua vontade, porque a vontade de Deus é soberana, a nossa vontade não, a vontade de Deus é soberana acima de toda a vontade. Então, conforme a vontade de Deus, Deus vai fazendo na sua vida, vai transformando os seus passos, vai mudando o seu ser, vai mudando a sua forma de falar, a sua forma de conversar, a sua forma de se expressar, a sua forma de crer. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele conhece você por dentro e por fora. Ele conhece o seu deitar e conhece o seu levantar. Ele sabe qual é os seus propósitos, o desejo do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos. Ele sabe tudo. Se você estiver no mais alto céu, Ele está lá e conhece. Se você estiver nas profundezas do mar, Ele está lá e conhece, porque Ele está em todo lugar. Ele conhece todas as coisas e Ele tem todo o poder. Aqui no livro de Abacuque, livro de profeta Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem quiser ler depois, eu vou deixar as passagens para você ler. 3, 17 e 18, que diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, falando para Israel, ele traz esta passagem. Ele diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Ou seja, ainda que nos falte alimento, nos falte mantimento, nos falte tudo para suprir as nossas necessidades pessoais, como por exemplo alimentação, roupa, vestuários e todas as outras coisas que muitas das vezes nós ficamos preocupados com isso. Ainda que nos falte tudo isso, Abacuque ensina isto para Israel. Ele diz o seguinte: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia ele se alegraria no Senhor, ou seja, aquele que confia no Senhor, aquele que se alegra no Senhor, ainda que ele falte tudo, ainda que ele esteja doente, ainda que ele esteja abatido, ainda que ele esteja triste, ele permanece alegre. Por quê?
porque ele sabe que Deus proverá todas as coisas. No livro de Provérbios ele diz que ele ajunta onde ele não espalha, ele colhe onde ele não planta. Ele é um Deus que supre as necessidades de cada um. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 39, se não me falha a memória: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o mais ele vos acrescentará. Ele permanece fiel. Você sabe, meus queridos irmãos, a gente se preocupa com tantas coisas, mas a única coisa que nós devemos verdadeiramente buscar em primeiro lugar é o reino dos céus. E o reino dos céus ele não está longe, ele está perto de nós. Basta nós buscarmos e nos enchermos da sua palavra, do seu poder, da sua unção, do seu Espírito Santo no nosso coração. Porque o domínio do reino dos céus começa no nosso coração. Quando o nosso coração é dominado pelo domínio de Deus, a nossa vida é dominada, a nossa vida é transformada. Nós somos moldados segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Esta palavra, essa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é o manual de regra e prática de fé. Se você quer aprender algo sobre qualquer coisa na face da terra, você leia a Bíblia. Lá tem todo tipo de ensinamento. Você aprende sobre a salvação, você aprende sobre cura, você aprende sobre alegria, você aprende sobre a paz e o principal, você aprende como se salvar. Como ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nessa tarde eu queria deixar esta reflexão para cada um de nós nessa tarde. Para que Deus coloque no seu coração o amor de Jesus Cristo. É muito difícil a gente amar como Jesus amou. Pai, Jesus, ele bateram na face de Jesus e ele deu a outra face. Como nós somos falhos. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Se nós amar só os que nos amam, não somos dignos do reino dos céus. Nesta tarde que Deus te abençoe e te ilumine. Jesus te ama.